Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e misterioso, a vida após a morte. Para entender melhor esse assunto, vamos explorar uma narrativa profunda e impactante apresentada pelo próprio Jesus. Trata-se da história do rico e de Lázaro, que nos revela aspectos importantes sobre o que acontece após deixarmos este mundo. É importante destacar que esta não é uma parábola, como a maioria das pessoas fala, mas uma história real contada por Jesus. A diferença entre uma parábola e uma história real é fundamental. Enquanto uma parábola é uma narrativa fictícia utilizada para ilustrar uma lição moral ou espiritual, a história real é um relato de eventos que de fato aconteceram. No caso da história do rico e de Lázaro, Jesus não introduz a narrativa com expressões típicas das parábolas, como, por exemplo, semelhante é o reino dos céus, indicando que estava se referindo, portanto, nessa história a um evento real. Vamos analisá-la. Vamos analisar essa história real, seus detalhes e as evidências bíblicas que comprovam a existência da vida além da morte. Quando falamos sobre a vida após a morte, muitas pessoas têm suas próprias crenças e dúvidas. Algumas podem acreditar em um sono profundo após a morte, enquanto outras imaginam uma continuação da existência em um plano espiritual. Entretanto, a história do rico e de Lázaro, relatada por Jesus em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, traz luz a esse tema, mostrando que o espírito continua após a morte. Cada alma tem um destino diferente e existe um lugar de conforto e um lugar de tormento. A história apresenta dois personagens distintos, o rico e Lázaro. O rico vivia em luxo e esbanjava riquezas, enquanto Lázaro era um mendigo coberto de chagas que jazia à porta do rico em busca de migalhas. Ao morrer, suas almas seguiram caminhos opostos. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico foi para o Hades, onde estava em tormento. Hades aqui significa lugar dos mortos. Essa história nos revela que a consciência continua após a morte. No Hades, o rico clamou a Abraão por alívio, demonstrando que ele recordava sua vida terrena e se arrependia de suas escolhas. Lucas cita que o rico declarou: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender." O rico fala em arrependimento, querendo que os seus irmãos não vão para aquele mesmo lugar. No entanto, Abraão respondeu: "Se eles não ouvem a Bíblia, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Essa passagem confirma a consciência e o arrependimento deste homem, rico no mundo espiritual. É importante citar que o seu estado não era apenas porque ele era rico, mas o que ele fez das suas riquezas e a forma com a qual ele se comportou perante a Deus. Essa história também destaca a importância de seres de outro mundo, anjos, em receber em conforto aqueles que, na hora da morte, falecem com Deus. Vemos que após sua partida, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde encontrou consolo e paz. Isso está no verso 22. Por outro lado, o rico não usufruiu desse conforto, pois suas escolhas terrenas e longe de Deus o levaram ao Hades, o lugar de tormento, o lugar dos mortos. No verso 23. Além da história do rico e de Lázaro, a Bíblia nos oferece mais evidências da vida após a morte. Presta atenção. Em Lucas, no capítulo 23 e verso 43, nós lemos que Jesus na cruz disse ao criminoso arrependido ao seu lado: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Veja, aqui Jesus declara claramente: há vida após a morte. Existe um paraíso a ser conquistado e um lugar de tormento a ser evitado. Essas palavras de Jesus confirmam a existência de uma vida após a morte, onde aqueles que creem nele estarão em comunhão para sempre com Deus. Outro testemunho importante
é registrada em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 1, quando ocorre a transfiguração de Jesus. Dois grandes profetas, Moisés e Elias, que viveram muito antes de Jesus, apareceram ao lado dele, mostrando que suas almas, seus espíritos e sua consciência continuaram existindo e interagindo em um plano espiritual. E eles conversavam com Jesus. Dois seres humanos que já haviam partido deste mundo, agora apareciam para Jesus e conversavam com eles na transfiguração. Existe realmente vida após a morte, porque Jesus declarou isso. Um exemplo marcante de testemunho é o de Estevão, o primeiro mártir cristão. Em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 55, momentos antes de sua morte, ele declarou que viu os céus abertos e Jesus em pé à direita do próprio Deus. Isso demonstra que ele teve uma visão direta do mundo espiritual, confirmando a realidade da vida após a morte. Você que me ouve, esses testemunhos bíblicos nos desafiam a pensar sobre nossa própria vida e a nossa atitude para enfrentar essa realidade. A história do rico e do Lázaro não é uma parábola, ela é uma realidade. Ela nos lembra que nossas escolhas de hoje moldam nosso destino no futuro. Diante das evidências bíblicas que aqui foram citadas e dos relatos que testemunharam a vida após a morte, é fundamental buscarmos uma relação íntima com Deus e vivermos uma vida crendo nos seus princípios, crendo em Jesus. Essa busca deve ser pautada nas próprias palavras de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer por nós. Na compaixão, no amor de Deus, para que nós possamos alcançar este lugar de consolo e paz ao lado dele para sempre. Giamento,